Antes de orarmos, vamos primeiro ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Um dia, Jesus contou uma história conhecida como a parábola do semeador, que ainda hoje fala diretamente a nós. Nesta história, Jesus descreve um agricultor que saiu para plantar sementes. Ele carregava uma bolsa cheia de grãos preciosos, e enquanto caminhava pelos campos, espalhou as sementes livre e generosamente, sem favoritismo. Algumas caíram em solo duro, algumas em pedras, outras entre espinhos e outras em boa terra. Cada um desses locais representa um tipo diferente de coração. Algumas sementes caíram no caminho, um lugar muito pisoteado, compactado e exposto. O solo era tão duro que as sementes não conseguiam penetrar, ficando vulneráveis até que os pássaros viessem e as apanhassem. Estas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a entendem ou não a deixam penetrar. Seus corações estão fechados, talvez por mágoa, orgulho, distração ou indiferença, e antes que algo possa criar raiz, o inimigo chega como um pássaro e rouba a palavra. Então algumas sementes caíram em solo rochoso. Inicialmente, cresceram rapidamente, houve um entusiasmo inicial, uma resposta emocional, talvez até alegria. Mas o solo era raso e as raízes não tinham onde crescer, então quando o sol surgiu e o calor intensificou, aquelas plantas tenras murcharam. Elas não podiam sobreviver porque não tinham profundidade. Esta é a pessoa que ouve a palavra de Deus e a recebe com entusiasmo, mas sua fé não está profundamente enraizada, não está ancorada em verdadeiro entendimento, confiança ou relacionamento. Então, quando vêm os tempos difíceis, quando surgem provas, quando as pessoas os criticam por sua fé, eles se afastam. Sua fé desaparece sob pressão porque nunca teve uma base sólida. Outras sementes caíram entre espinhos. Essas sementes também começaram a crescer, mas os espinhos cresceram ao redor delas, sufocando-as, bloqueando a luz, roubando nutrientes e eventualmente interrompendo seu crescimento. Estas são as pessoas que ouvem a palavra e parecem recebê-la, mas seus corações já estão ocupados com preocupações, ansiedades, desejo de riqueza, as atrações dos prazeres do mundo. Todas essas coisas competem por espaço em suas almas, e como resultado, a palavra de Deus é sufocada. Não pode produzir nada duradouro porque está constantemente sendo abafada por distrações e desejos. Mas então algumas sementes caíram em boa terra, solo macio, profundo, nutrido, e essas sementes fizeram o que as sementes foram feitas para fazer. Elas criaram raízes, cresceram, amadureceram e produziram frutos, alguns 30, alguns 60, alguns 100 vezes o que foi plantado. Estes são os corações que são abertos, humildes e receptivos. Eles ouvem a palavra, a entendem, a abraçam e vivem de acordo. E através de suas vidas, a verdade de Deus se torna visível, tangível e frutífera, não apenas para eles, mas para os outros também. Que parábola poderosa Jesus nos ensinou hoje! Mas ele não estava apenas falando sobre agricultura, ele estava falando sobre a vida, sobre você e eu, sobre a condição dos nossos corações. Em Mateus 13:18-23, Jesus explica essa parábola em detalhes claros. Ele quer que entendamos que a maneira como respondemos à palavra de Deus importa profundamente, porque como você responde determina que tipo de fruto sua vida produzirá. E não se trata apenas de ouvir um sermão no domingo ou ler um devocional de vez em quando. Trata-se do que acontece depois que a palavra foi falada. Ela cria raiz? Isso te muda ou apenas rebate? É roubada ou sufocada? Sempre que ouvimos a palavra de Deus, estamos em um desses solos e há 3 perigos principais para os quais devemos estar atentos. Primeiro, o inimigo quer roubar a palavra do seu coração antes mesmo que ela tenha chance de crescer. Assim como os pássaros na história, Satanás é rápido em aparecer com mentiras, distrações ou confusão. Ele não quer que a palavra de Deus se firme em sua vida, então ele tentará roubá-la antes que ela possa sequer brotar. Em segundo lugar, as dificuldades e provações da vida podem desgastar sua fé se suas raízes não forem profundas. Altos emocionais desaparecem, entusiasmo diminui, se seu relacionamento com Jesus não estiver enraizado na verdade e confiança, será abalado quando as tempestades surgirem, e elas sempre surgem. Sem raízes profundas, a fé se torna frágil. Por último, as preocupações deste mundo, as tentações, a agitação podem sufocar a vida da palavra de Deus se você não for intencional. Esses espinhos crescem silenciosamente, parecem inofensivos à primeira vista, mas multiplicam-se rapidamente e tomam conta do seu coração, deixando pouco espaço para o crescimento espiritual. E quando sua vida está cheia de ruído, torna-se difícil ouvir o sussurro da voz de Deus. Então o que fazemos? Guardamos nossos corações, nutrimos o solo, removemos os espinhos, cavamos raízes profundas e, mais importante, permanecemos próximos a Jesus.
Não podemos controlar todas as situações na vida, mas podemos escolher que tipo de solo seremos. Podemos escolher criar espaço para a palavra de Deus crescer, podemos dar lugar para sua verdade criar raiz. Podemos cuidar de nossos corações da forma como um jardineiro cuida de um jardim, removendo as ervas daninhas, regando o solo e observando pacientemente enquanto o crescimento acontece. Nem sempre será fácil. O crescimento leva tempo. Às vezes, Deus planta uma semente e parece que nada está acontecendo, mas por baixo da superfície as raízes estão sendo formadas, a fé está sendo construída, o solo está sendo transformado. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, não a deixe escapar. Absorva-a, medite nela, deixe-a desafiá-lo, molde suas escolhas, mude como você pensa e como vive. Regue-a com oração, proteja-a com verdade e dê-lhe espaço para crescer. Agora vamos parar um momento para orarmos juntos. Querido Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pelo incrível presente da sua palavra. Obrigado por me amar o suficiente para falar a verdade em meu coração repetidas vezes. Você não me deixou vagar sozinho em silêncio ou confusão. Você me deu suas promessas. Você me deu as escrituras, sua voz escrita, e ainda hoje ela fala, conforta-me, corrige-me e me chama de volta para você. Senhor, eu não quero ser como o caminho duro que houve, mas nunca deixe a semente penetrar. Eu não quero estar tão distraído, tão ferido ou tão ocupado com o barulho deste mundo que sua palavra simplesmente rebate no meu coração e é roubada. Eu não quero ser solo raso também, ansioso no começo, mas rápido a murchar quando a vida fica difícil. Eu não quero deixar que os espinhos de preocupação, medo, ganância ou a constante necessidade de mais sufoquem o que você falou para mim. Não, Senhor, eu quero ser solo fértil. Quero que meu coração seja macio, humilde e rendido. Quero dar as boas-vindas à sua verdade, deixar que ela crie raízes profundas em mim e cresça em algo duradouro. Por favor, Senhor, prepare meu coração todos os dias. Faça-me ensinável, quebre qualquer coisa que tenha se endurecido, arranque as ervas daninhas que eu deixei crescer. Crie espaço em mim para que algo belo cresça, algo que só você pode trazer à vida. Ajude-me a guardar a palavra que você plantou em mim. Não me deixe tratá-la de maneira descuidada. Deixe-me valorizá-la como a semente preciosa da vida que ela é. Proteja-a das mentiras do inimigo, das preocupações do mundo e das tendências egoístas dentro de mim. Assim como você disse em Lucas 11:28, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Eu não quero apenas ouvir sua palavra, quero segurá-la, quero viver por ela. Quero deixá-la me mudar de dentro para fora. Então, por favor, me dê um coração que ouve e obedece. Me dê uma mente que não apenas memoriza sua palavra, mas medita profundamente nela. Que minhas mãos façam o que eu acredito e que meus lábios falem o que você falou em minha alma. Sua palavra é um sopro para o meu espírito, traz paz quando estou sobrecarregado, dá esperança quando me sinto desgastado. Traz clareza quando tudo ao redor parece confuso, ilumina o caminho à minha frente como uma lâmpada no escuro, mostrando-me apenas o suficiente para dar o próximo passo. Você lembrou a Josué em Josué 1:08 para meditar nela dia e noite, então você será próspero e bem-sucedido. Que promessa! Que quando eu permaneço perto da sua palavra e deixo que ela molde meus passos, não só andarei em paz, mas também andarei com propósito. Então, Senhor, ensina-me a amar sua palavra, não apenas a lê-la por dever, mas a desejá-la, a ter fome por ela. Ajude-me a aproveitar cada momento nela, deixe-a curar o que está quebrado em mim, deixe-a renovar o que se tornou cansado. Que ela seja a primeira coisa a que corro pela manhã e a última coisa que seguro à noite como pão diário para minha alma. Quando a vida fica difícil, e eu sei que ficará, lembre-me de que sua palavra é minha âncora. Quando me sinto desapontado, quando as orações parecem não ser respondidas, quando o luto me visita, ajude-me a correr para você, não para longe de você. Deixe-me segurar suas promessas até que elas me carreguem. Cubra-me com sua paz, Senhor, aquela paz que ultrapassa todo entendimento, o tipo de paz que nem sempre faz sentido, mas me mantém firme no meio de toda a tempestade. Assim como você disse em Isaías 26:3, você o manterá em perfeita paz, aqueles cujas mentes estão firmes porque confiam em você. Esse é o tipo de paz que desejo, uma paz enraizada na confiança, não nas minhas circunstâncias. Mesmo quando outros me entendem mal, mesmo quando me sinto atacado ou puxado para baixo, escolho levantar meus olhos para você. Você é meu defensor, é meu escudo, você é aquele que me levanta quando o mundo tenta me quebrar. Então, por favor, Senhor, purifique meu coração. Mostre-me as coisas em mim que não te agradam, não para me envergonhar, mas para me libertar. Arranque as raízes de orgulho, ciúme, amargura e medo. Plante em seu lugar as sementes de humildade, amor,
paciência e verdade. Ajude-me a crescer em sabedoria. Ajude-me a conhecer sua voz acima de todas as outras. Existem tantas vozes tentando me guiar, tantas opiniões, distrações e mentiras, mas apenas sua voz dá vida, apenas sua voz me leva para onde preciso ir. Alguns confiam em riquezas, outros confiam em posições ou poder, mas eu escolho confiar em você, Jesus, porque você nunca muda, nunca mente, nunca falha e nunca me abandona. Espírito Santo, por favor, habite em mim, sussurre ao meu coração todos os dias. Lembre-me de quem você é e de quem eu sou em você. Agite minha memória quando eu esquecer sua bondade. Ajude a gratidão a crescer em mim, mesmo quando as coisas parecem pesadas. Lembre-me das orações que você já respondeu, das bênçãos que eu não esperava e da graça que me carregou por momentos que pensei que me quebrariam. Como o Salmo 27:8 diz, meu coração diz de você, procure sua face. Sua face, Senhor, eu buscarei. Esse é o clamor do meu coração, Senhor. Eu não quero apenas buscar o que você pode me dar, eu quero buscar você, sua presença, sua proximidade, seu coração. Por favor, Jesus, deixe sua palavra reformar minha vida. Deixe-a se aprofundar além dos meus pensamentos e alcançar minhas ações, meus motivos e meus desejos. Deixe que ela forme a maneira como vejo, falo e amo. Deixe-a ser minha verdade, a verdade pela qual vivo e respiro. Eu me agarro firmemente às suas promessas, como você disse em Deuteronômio 28:1. Se eu ouvir diligentemente e seguir seus caminhos, você me abençoará de maneiras que nunca imaginei, não apenas com conforto, mas com a alegria da obediência e a força que vem de andar com você. Ajude-me a obedecer, mesmo quando for difícil. Ajude-me a confiar em você, mesmo quando não entender. Ajude-me a valorizar sua palavra como a coisa mais preciosa da minha vida. Deixe-a viver ricamente em mim e produzir frutos 30, 60, 100 vezes mais. Eu te amo, Jesus. Te honro e agradeço pela palavra viva e poderosa que fala comigo e me transforma diariamente. No precioso e poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite amém como um sinal de fé. Oro para que cada bênção nesta oração esteja agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Teremos o prazer de orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.